Olha, não é à toa que o crucifixo, a crucificação, a morte de Jesus, ela é tão significativa para o cristianismo. Apesar de a gente não ter muitos detalhes, né, a Bíblia não vai detalhar o sofrimento de Jesus na execução ou da execução, até porque a literatura da época tem pouquíssimos detalhes de como era o sofrimento das pessoas na crucificação. Muito disso já é análises históricas, porque era meio tabu até escrever sobre a crucificação. Os autores da época evitavam escrever sobre os detalhes, porque era uma coisa muito horrenda mesmo, e não era polido falar sobre isso. Mas o que a gente tem em termos de significado espiritual é essa concretização lá da Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi imolado lá no sacrifício para simbolizar a questão do sangue derramado por causa do pecado. Isaías 53, 52, 53, quando ele fala do servo sofredor, ele vai tratar disso, de que essa figura desse servo sofredor, ele entregaria a sua alma para que nós recebêssemos vida. E Jesus mesmo vai dizer isso, que ele daria a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a morte dele na cruz é a nossa morte. O nosso pecado é passível de pena de morte diante do Senhor. A nossa dívida com Deus é passível de pena de morte. Mas Jesus toma a nossa morte e morre na cruz para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida vem pela fé nele. Agora é interessante porque há umas ironias na execução. Quando a gente lê ali Mateus 27, 25, 44, várias coisas vão acontecer, que são frases que parecem soltas, mas que vão mostrar exatamente o que simbolizava isso espiritualmente. Então os judeus vão dizer assim, caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. E é exatamente o sangue de Jesus na cruz que nos purifica de todo o pecado. O que para eles estão falando assim, olha, o sangue da morte de Jesus pode ser colocado na nossa conta. E na verdade é o sangue de Jesus que nos livra da conta, nos livra de sermos culpados de qualquer tipo de pecado. Depois o próprio Jesus vai ser chamado de o rei dos judeus de uma forma irônica. E é colocada a placa sobre a cabeça dele na execução, e os judeus não gostam disso, não, tira essa placa daí e tal. E aí, não, é isso mesmo, o que eu escrevi. E vai ficar lá, o rei dos judeus, para ficar claro para todos que estava sendo morto ali o rei. E por causa disso é que a cruz é tão forte assim. E depois as pessoas estavam passando ali e diziam assim, ó, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. E é exatamente isso, porque Jesus não salvou-se a si mesmo, ele pode salvar os outros. Porque ele foi para a cruz, nós não precisamos morrer. Então, essas ironias das frases mostrando exatamente o que aconteceu ali com Jesus, e eram exatamente as verdades tão fortes em termos de evangelho. Na cruz, Jesus experimenta algo tremendo, horrendo. O clamor de Jesus, quando ele diz lá, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele está usando ali o Salmo 22. O Salmo 22 começa com essa frase. E ele expressa essa frase até porque o Salmo 22 ele é cheio de figuras ligadas à morte de Jesus na cruz. E ali ele experimenta, entre aspas, aí, o inferno. Não o inferno de fogo, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que ele experimenta na sua alma o que é a separação de Deus. O inferno é isso. O inferno, as figuras de fogo, de tormento, não são nada mais, no meu entender, que figuras para mostrar o que é uma existência desconectada de Deus. Alguns teólogos têm dificuldade de lidar com isso, porque a Trindade ela é perfeita. E dizer que houve separação entre pai e filho ali é dizer que a Trindade foi quebrada. Mas é isso que a cruz expressa. Como isso se desenvolve, como que a gente resolve esse nó teológico, realmente não é fácil não. Não é uma tarefa simples. Mas uma coisa é certa. Jesus naquele momento sentiu a angústia da separação de Deus. E aí ele expressa a frase dele, está consumado, tetelestai. Ali tem a figura do legal, que algumas pessoas usavam aquilo quando pagavam uma dívida, era escrito na nota promissória, tetelestai, está consumado, está pago. Mas Jesus também estava falando isso de uma forma mais ampla, não só na questão legal. Está dizendo assim, a minha obra agora na cruz se consumou. Está consumado, não falta nada. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É interessante. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Agora ele diz, Pai, juntou de novo. O que se houve alguma separação, ela já não existe mais. Ela foi um momento na cruz. E agora se une de novo para que
ele diga assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Após a morte de Jesus, acontecem alguns fenômenos. Em primeiro lugar, um terremoto. Isso mostra essa questão esse cataclisma da criação. A questão não é só de pessoas, toda a criação, todo o universo sentiu a morte de Jesus. O véu foi rasgado, o véu do templo que separava o santo dos santos do santo lugar. Hebreus vai trabalhar essa ideia de que Jesus abriu o caminho para que nós entrássemos no santo do santo através do sangue de Jesus. E depois fala de santos que foram ressuscitados. Agora é interessante, porque é difícil a gente entender isso na sua completude. Por quê? Isso acontece, depois falar, não na hora da morte, mas na hora da ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, alguns santos saíram da tumba e apareceram, tiveram uma aparição. Muito provavelmente, aqui não está falando de uma ressurreição tipo de Lázaro, que Lázaro voltou a viver, viveu com as pessoas, depois morreu e foi sepultado. Aqui provavelmente a força que causou a ressurreição de Jesus, ela vai como se ecoar um pouco em volta e vai inclusive causar a ressurreição de outras pessoas. Mas aqui é uma prévia do dia final. Quando usa essa expressão que eles apareceram a outras pessoas, é uma expressão que é usada nos evangelhos para falar dessa aparição de Jesus, dessa aparição já da nova criação. Então, talvez essas pessoas apareceram ali como Jesus, depois subiu aos céus, essas pessoas foram conduzidas aos céus e estão esperando a volta de Jesus. Eu acredito que seja algo mais nesse sentido, porque não fala que essas pessoas depois voltaram a viver o dia a dia delas. Não fala nada disso na Bíblia. O sepultamento de Jesus, e aí está uma figura de o que seria uma tumba, especialmente uma tumba nova, cavada na pedra, uma caverna lapidada e preparada para isso, era de José de Arimateia, um homem rico, e era um túmulo novo. E isso vai concretizar o que foi a profecia lá de Isaías: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ele morreu no meio de ladrões, mas com o rico esteve na sua morte.